Estamos aqui no programa Leituras Teóricas, nosso programa de entrevistas sobre livros, obras, artigos escritos por pessoas da comunidade jurídica trabalhista. E hoje nós temos o grande prazer de ter aqui no nosso programa a nossa colega juíza, Bárbara Ferrito. A Bárbara, ela é juíza substituta aqui do TRT do Rio, ela é especialista em Direito Público pela Universidade Gama Filho e mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ela foi orientando da nossa colega desembargadora Sayonara Grillo, outra excelente acadêmica também. Atualmente, a Bárbara é diretora da Cidadania e Direitos Humanos da AMATRA e diretora executiva do Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, o ENAJUDE. A Bárbara, no ano passado, no ano de 2021, ela lançou um livro intitulado Direito e Desigualdade, uma análise da discriminação das mulheres no mercado de trabalho a partir dos usos dos tempos. E ele foi publicado pela editora LTR. Eu talvez não consiga mostrar aqui agora para vocês, a Bárbara gentilmente me deu de presente um livro, e eu vou pedir para a nossa Maiara, nossa Range-Donner aqui da Escola Judicial, para ela colocar aqui do lado, a capa do livro, para os nossos colegas poderem ver. A Bárbara, é um grande prazer tê-la conosco aqui. Eu vou até fazer uma inconfidência. Recentemente, a Bárbara até nos deu um puxão de orelha por conta da proporção ou da desproporção de convidados e convidadas aqui na Escola Judicial. E nós estamos sempre muito atentos às críticas e sugestões de colegas. Então, aqui de público, eu queria agradecer mais uma vez a chamada que a Bárbara nos deu, a sugestão, e dizer também que nós já estamos com as mãos na massa, já colocamos as mãos à obra para que essa proporção, essa equanimização dos gêneros aconteça sempre também na Escola Judicial do Rio. Então, Bárbara, é um prazer tê-la aqui, E já de plano, eu gostaria que você me falasse um pouquinho como que surgiu a sua ideia sobre o tema do seu livro, Porque, na verdade, ele é um tema muito vasto, discriminação, Então, como é que você teve a ideia de falar sobre isso? E depois, a gente vai explorar isso mais à frente, como é que você decidiu estruturar ou delimitar, caminhar para uma abordagem sobre a pobreza do tempo da mulher trabalhadora? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Fábio. Obrigada, colegas da Escola Judicial. É uma felicidade muito grande poder estar aqui, poder falar um pouquinho do meu livro. Acho que é uma forma também de agradecer o próprio tribunal que me concedeu licença, que tornou possível eu me dedicar para estudar e escrever o livro. Então, eu fiz questão de dar o livro para a escola, para o Fábio, claro, porque eu acho importante essa retribuição, porque sem a ajuda do próprio tribunal e dos colegas que me substituíram, eu não poderia ter escrito esse livro, que me traz muito orgulho. E é muita felicidade estar aqui também, porque falar para os nossos colegas é sempre um pouquinho mais difícil, A gente fala bem para desconhecido, mas para colega é um pouquinho mais difícil. Mas a gente tenta conter o nervosismo e falar um pouquinho do livro, que tem me trazido muitas alegrias. Bom, eu entrei no mestrado, e aí uma conversa que me marcou muito com a Sayonara foi sobre o que eu queria falar, Eu falei inicialmente que eu queria falar sobre dano moral, eu queria falar sobre assédio moral nas relações de trabalho. E aí a Sayonara me olhou com aquela cara assim, meio desanimada, Poxa, que tema ruim, mas não falou isso, tá? Ela, mas por que você quer falar sobre assédio moral? E eu fui dando vários exemplos, e todos os exemplos que eu dava envolviam mulheres. E ela perguntou, mas você quer falar sobre assédio moral ou você quer falar sobre mulheres, os problemas das mulheres no mercado de trabalho? Aí eu vi que realmente não era bem assédio moral que eu queria falar e eu mudei, antes mesmo de entrar no mestrado, eu mudei a minha pesquisa para trabalho da mulher, discriminação no mercado de trabalho, mas quando eu entrei eu pensava em discriminação, esse tema amplo, Pensei em fazer o corte ao longo do mestrado e foi justamente o que aconteceu. Eu decidi pelo tema da pobreza de tempo, porque eu acho que é um conceito que é muito difícil você ler e, não, sendo mulher, não se apaixonar. As mulheres, pelo menos as que relato que leram meu livro, se identificaram imediatamente com o conceito, assim, eu sou pobre de tempo, há aí uma pobreza de tempo, eu tenho uma questão com o tempo. Então, eu me apaixonei pelo conceito, eu li num artigo e foi uma dificuldade muito grande achar conteúdo bibliográficos, para poder fazer a pesquisa, mas graças a Deus eu consegui, e foi até engraçado também, porque eu acabei fazendo uma temporada de 3 meses estudando na Espanha, aí chegando na Espanha eu consegui achar bibliografia sobre esse tema, e aí achei bibliografia no México, na Argentina e na UERJ. Então eu tive que sair do Rio e ir para a Espanha para descobrir que a UERJ estava pesquisando esse tema. Como a gente não conversa, um com o outro, isso é uma falha do meio acadêmico, das pesquisas em geral. E aí, decidindo falar sobre
a pobreza de tempo e como a pobreza de tempo impacta no mercado de trabalho das mulheres, eu me joguei, me lancei nesse mercado de trabalho para conhecer um pouco. Então, isso acabou estruturando o livro, né, e a dissertação, e ele é dividido em 3 blocos, digamos assim. O primeiro bloco eu trato de 2 temas, o feminismo, porque eu preciso contextualizar o olhar que eu estou colocando, a perspectiva de gênero que eu vou lançar sobre essas relações de trabalho, para poder depois abordar efetivamente as relações de trabalho. Então, eu faço essa contextualização sobre o feminismo, até para poder me apropriar desse termo, porque é um termo muito em disputa ainda hoje, né? Muitas mulheres são feministas, a gente fala de feminismo difuso, né? Mas elas não se dizem feministas porque não se apropriaram desse tema, apesar de terem posturas feministas. Então, eu faço essa primeira contextualização e depois eu ouço esse olhar, essa perspectiva de gênero sobre o próprio mercado de trabalho, para ver as violências que conformam esse mercado de trabalho, né? As violências contra a mulher. E aí eu elenco diversas violências, sem tentar ser exaustiva, mas chegando bem próximo da exaustão, eu consigo mapear essas violências no mercado de trabalho da mulher e, e partir para o segundo bloco do meu livro, que é o bloco que fala sobre o tempo. E aí, para falar sobre o tempo, eu falo sobre o tempo, a importância do tempo, a evolução da importância do tempo no mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem um mercado de trabalho altamente flexibilizado, então como é que isso impacta, como é que o tempo do trabalhador, ou a pobreza de tempo da trabalhadora impacta nessa disponibilidade para o mercado de trabalho. E depois eu trago as estatísticas, né? O IBGE tem um conjunto de estatísticas de gênero que, apesar de não serem ideais para tratar dos usos do tempo, eles nos fornecem alguns dados importantes que nos permitem algumas conclusões sobre essa temática e sobre a própria pobreza de tempo das mulheres no Brasil. E aí, inicialmente, a ideia era fechar aí o trabalho, né? Nessa discriminação, nessa análise do tempo, e trazendo esse conceito para o direito, que é um conceito da economia, trazendo esse conceito de pobreza de tempo para o direito. Mas, ao longo da pesquisa, foi muito difícil não perceber como o direito ele acaba incentivando esse cenário de desigualdade da mulher no mercado de trabalho. E aí, percebendo isso, não é possível não falar. Então, a gente acabou colocando um terceiro capítulo sobre discriminação, que trata principalmente do papel do direito nesse cenário de desigualdade, que a gente pensa muito no direito antidiscriminatório, o direito que combate a discriminação, e às vezes a gente não consegue perceber como o direito também ele institui, promove, incentiva a desigualdade. E aí foi essa crítica que eu procurei fazer nesse último capítulo. Então, aí achei esse tema interessante, eu queria já começar com esse link. Porque você, olhando para o direito, eu vi que, na verdade, uma das premissas, né, o pano de fundo, é a sua ideia de que o direito não é neutro, né, que, na verdade, o direito ele é construído dentro de uma perspectiva masculina. Até não tem como não concordar com você, porque o nosso modelo, o nosso desenho institucional, ele vem lá do século XIX e antes disso, e era uma época em que a mulher não tinha nem direito a voto, era realmente um sistema bastante rígido, patriarcal. E isso se reproduziu ao longo dos anos, e a gente tem o Estado, como ele é configurado hoje, ele veio dessa época. Então, esses processos, de fato, né, o amadurecimento histórico ele é muito lento. Mas, olhando para o direito brasileiro, assim, você encontra lá no artigo 5º, os homens e as mulheres têm direitos iguais, o artigo 7º, se não me engano, 18, que fala da licença maternidade, e o 7º, 20, né, que fala do proteção ao mercado de trabalho da mulher. Você acha que esses dispositivos não dariam como é que eu posso dizer, mais boa vontade para com o direito brasileiro, dizendo que ele não é tão neutro, no sentido de ele não é tão inóspito à mulher no direito do trabalho, uma vez que ele traz essas cláusulas de proteção especificamente desenhadas para elas, para as mulheres trabalhadoras? É interessante quando você fala proteção, porque é aí que mora o perigo. Existe um efeito que é chamado efeito bumerangue. O efeito bumerangue é a potencialidade das normas que se dizem protetivas de trazerem prejuízos ao grupo que ela pretende tutelar. Então, uma norma que quer proteger o grupo pode proteger, trazendo, na verdade, desvantagens. Esse paternalismo ele é muito comum na legislação brasileira. A primeira forma de proteger as mulheres, mesmo no âmbito internacional, foi retirá-las do mercado de trabalho. Então, na Revolução Industrial, como é que foi a proteção da mulher? Ela foi retirada daquela jornada excessiva e foi excluída do mercado de trabalho. A ideia era que as mulheres não trabalhassem, aí se criou a figura da dona de casa, a mulher fica em casa. É considerado um dos marcos de criação dessa figura da dona de casa. Então, como é que vem a proteção da mulher? Na exclusão.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas proteções, porque essas proteções muitas vezes desestimulam a contratação de mulheres. A gente tinha na CLT, até bem pouco tempo, a proibição do trabalho noturno. A gente tem, por exemplo, uma cláusula protetiva que é questionável, é a cláusula da limitação de peso. Então, as mulheres só podem carregar 25 quilos, os homens podem carregar 60. E aí, eu gosto de falar desse exemplo, porque eu não questiono as diferenças biológicas entre homens e mulheres. Eu questiono os significados e as consequências dessa diferença biológica. Então, hoje nós temos homens que são mais fortes fisicamente do que as mulheres. A sociedade que se compôs hoje, eu não vou nem entrar nessa discussão se as mulheres são estimuladas a serem mais fracas e os homens são estimulados a serem mais fortes, eu não vou entrar nessa discussão. Mas hoje nós temos essa sociedade. A questão o mercado de trabalho não seria melhor conformado para incluir ambos os sexos se todos pudessem ter os mesmos limites? Então, se as mulheres têm um limite de 25 quilos, por que os homens também não têm? Será que nós não teríamos, por exemplo, menos casos de hérnia de disco nos nossos trabalhadores da construção civil, como a gente vê vários processos em que eles pedem a doença ocupacional? Então, assim, muitas vezes a gente melhoraria a condição da mulher, o ingresso dela, a aceitação dela num determinado nicho, se a gente melhorasse a condição de trabalho dos homens. Às vezes, exigindo muito dos homens, a gente acaba excluindo as mulheres porque elas não podem chegar naquele patamar. Outra cláusula que você deu até o exemplo é a própria licença-maternidade. A licença-maternidade ela é um claro caso do direito atuando como tecnologia de gênero, trazendo consequências distintas conforme o gênero. Então, por exemplo, o fato gerador da licença-maternidade e da licença-paternidade é o mesmo, o nascimento do filho. Só que esse fato gerador gera consequências completamente diferentes. Por que gera as consequências completamente diferentes? Porque quando foi criada a licença-maternidade, se entendia que a mulher cabia com exclusividade o trabalho de cuidado e o homem cabia o trabalho de regularização documental daquele bebê. Então, a mulher recebeu 120 dias de licença-maternidade e o homem apenas 5. Só que esses 120 dias trazem inúmeras complicações para o mercado de trabalho da mulher. As mulheres são demitidas após a licença-maternidade, as mulheres não são contratadas a princípio, muitas vezes por causa da possibilidade de gozar da licença-maternidade. Então, isso tudo por causa de um trabalho de cuidado que deveria ser também do homem. Então, é o direito que diz que o trabalho de cuidado com aquela criança cabe à mulher e não ao homem. Então, é o direito determinando papéis de gênero. Por isso que eu falo que o direito é tecnologia de gênero e por isso que eu falo que o direito não é neutro. E ele faz isso porque ele foi feito por homens brancos, eu diria, para homens brancos, a partir da visão de homens brancos. Isso se dá não só pela não inclusão das mulheres na seara de poder, então nos órgãos legislativos, executivos, nos sindicatos, no próprio judiciário, mas também porque, quando inseridas, elas não têm a voz que deveriam ter. Isso é bem interessante. Não, respondeu, excelente. Porque você vai falando, eu vou pensando, aí você está falando da licença, né? Se não me engano, em alguns países escandinavos, a licença ela não é maternidade, né? É uma licença para a família. E aí o casal escolhe quem vai ficar de licença, quem vai ficar em casa, né? Tem essa troca, que é muito mais saudável, diga-se de passagem, né? Mas você estava falando, eu lembrei, não sei se você chegou a ler, acompanhou o julgamento do Supremo sobre a constitucionalidade do artigo 384 da CLT, daqueles 15 minutos de licença, de descanso antes do início da jornada. E a discussão orbitou exatamente em torno desse ponto que você estava falando, né? Do efeito bumerangue, se o Fux falava, mas se for por aqui, isso vai criar um problema no mercado para as mulheres. Aí a Rosa Weber falou, não, mas a gente tem que proteger também os homens, mas, se eu não me engano, prevaleceu o voto do Toffoli, do ministro Dias Toffoli, no sentido de que não, a gente tem que preservar só as mulheres e onde elas estão mais vulneráveis, e julgou pela constitucionalidade do dispositivo, mas o argumento dele foi justamente em cima do aspecto cultural, do aspecto social e até mesmo do aspecto fisiológico, que a mulher é mais frágil, o homem é mais forte. Né? Você chegou a ler esse julgamento? Você chegou a ver o acordo? Não, eu vi o acordo na época que saiu, mas eu acabei não usando ele para a dissertação, não. Mas é um tema bem debatido mesmo, porque é muito difícil esse equilíbrio de proteger, mas sem ser paternalista a ponto de gerar desvantagens para o mercado de trabalho. Mas, por exemplo,
uma lei recente que veio, que, ao meu ver, ela institui claramente o efeito bumerangue, é essa que fala que as grávidas não podem trabalhar presencialmente durante a pandemia. E eu não estou aqui questionando isso. Eu acho que se a ciência diz que a grávida não pode, que há um risco maior e tal, então elas não podem mesmo. Só que a legislação coloca isso como as grávidas não podem e o empregador tem que continuar pagando salário normalmente. Não importa se ela vai trabalhar home office ou se ela não vai trabalhar nada, o empregador é que arque com esse prejuízo, digamos assim. E isso gera um desestímulo à contratação de mulheres em idade fértil. Não tem como negar que, se você é um empregador, você está no meio de uma pandemia, você não sabe quando você vai acabar essa pandemia, você quer contratar uma pessoa, você não vai contratar uma pessoa que pode eventualmente engravidar e você tem que pagar 9 meses de licença para ela. O certo seria a Previdência Social assumir esse gasto. Quando a legislação vem dessa forma, ela lança para o empregador esse custo e ela acaba desestimulando a contratação de mulheres em idade fértil. Esse eu acho que é um dos pontos mais nevrálgicos dessa discussão, né? Qual é o equilíbrio fino, né, entre uma lei bem feita, que consegue equalizar o mercado, e do excesso, né, que, ao invés de proteger, gera um custo adicional e vira o mercado de ponta cabeça, né, em detrimento daquela pessoa que ele gostaria de prestigiar. E fala um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho também dessa política pública que o CNJ tem lançado, né, de valorização da mulher dentro do próprio judiciário, que era algo que ficava também um pouco, de certa maneira, um assunto um pouco difuso, meio de lado dentro da nossa instituição, que agora ganhou destaque, né, com a participação direta do CNJ. Como é que você vê essas políticas institucionais dentro do nosso meio, né, do meio judicial? O CNJ ele tem procurado, a partir de compromissos internacionais, a Agenda 2030 e outros compromissos também, inserir nas suas políticas a própria pauta racial e a pauta de gênero. Né? Então, apesar da 255 tratar, da resolução número 255 tratar especificamente de gênero, o CNJ tem também feito abordagem da questão racial, mas primeiro para mapear como é que nós estamos nessa questão, para depois tentar agir. Então, são duas questões que estão na pauta do CNJ e são importantíssimas porque são diretamente ligadas à própria democracia e à nossa capacidade de atuar como um órgão democrático. Então, para ser democrático, a gente tem que contar com a participação de todas as pessoas da sociedade. Quando você tem um grupo ali que não participa daquele órgão, que está excluído daquela participação, naquele exercício de soberania, a gente tem um problema democrático. Então, isso é uma questão vital para o judiciário, ser um judiciário democrático, um judiciário inclusivo. Isso não é um favor a uma pessoa negra ou a uma mulher, isso é uma questão de democracia. E eu acho que a beleza da resolução 255, que eu acho que a gente tem que frisar, é que ela fala em estimular a participação das mulheres. Eu acho que ela foi muito inteligente, muito feliz quando ela fala estimular. Porque é muito comum a gente falar, mas eu convidei mulheres para falar e elas não quiseram vir. Aí eu convidei 1, 2, 3 e elas não quiseram vir. E a questão é que quando a gente entende que o racismo, o sexismo são problemas estruturais, a gente tem que compreender também que muitas opções das mulheres são ditadas pelas estruturas que oprimem as mulheres e os negros. Então, não dá para a gente falar de autonomia da forma clássica, como a gente fala para um homem branco. A liberdade que a mulher tem muitas vezes para dizer sim ou não a uma palestra é diferente da liberdade que muitos homens brancos têm. Então, o que significa isso na prática? Entender isso, entender que muitas vezes convidar mulheres não é suficiente para você ter mulheres falando na sua instituição. Você precisa entender por que elas não querem. Eu vejo muita gente se satisfaz com isso. Eu convidei e ela não quis. E se você parar nessa pergunta, você nunca vai ter realmente a sua instituição integrada, realmente, a sua instituição contemplando a diversidade das pessoas que compõem a sociedade. Você tem que ir além dessa pergunta, você tem que perguntar por que ela não quis. É um problema de horário? As mulheres são pobres de tempo. As mulheres, às vezes, precisam de um tempo específico. Eu lembro quando eu já tinha saído da licença maternidade, um colega me chamou para fazer uma live, e eu falei, olha, eu posso fazer, mas esse horário que você faz para mim é impossível. Se você quer me ouvir, você vai ter que fazer em outro horário. E ele fez em outro horário para poder me ouvir, porque às vezes a gente precisa de um tempo diferente. É o tema, então às vezes mudar o tema, às vezes chamar as mulheres assim, a gente quer te ouvir, o que você quer falar? O que você tem para falar para a escola, enfim, para a instituição, para o tribunal? Então, a gente tem que realmente pensar para além e ver quais são os obstáculos que aquelas mulheres enfrentam, porque muitas vezes o próprio ambiente masculinizado de um determinado órgão
desestimula a ida das mulheres. Então, muita gente fala assim, mas as mulheres não querem ir para o TST, elas não colocam o nome delas no TST porque elas não têm interesse. Aí eu pergunto, então, olha só, os homens estão loucos para ir para lá. Você ganha mais, você tem mais prestígio, mais poder. Por que as mulheres não querem? Qual é o sentido da lógica de uma pessoa não querer ir para o TST? Não estou falando que eu quero ir, mas estou falando assim, na conjuntura, por que um grupo social inteiro não quer ir para o TST? Então, a gente precisa além, entender por que a pessoa não quer, o que ela vai enfrentar. A gente teve recentemente no próprio tribunal um caso que mostrou, de certa forma, que as mulheres sofrem críticas mais agressivas que os homens. Então, os homens, quando sofrem uma crítica, elas sofrem críticas extremamente acadêmicas, e as mulheres, às vezes, mais pessoais. Então, isso já é um fator também de desestímulo. Por que eu vou falar lá na frente dos meus colegas, se na hora que eu vou ser criticada, eu talvez não receba a urbanidade normal, habitual dos seus colegas? Isso é um ponto. Então, existem várias questões que conformam esse sim e esse não das mulheres. Então, a gente precisa ir além. E por isso que eu acho que a resolução foi tão feliz, porque não basta você convidar, não basta você querer que as mulheres estejam lá, você tem que efetivamente estimular. Então, saber qual é o problema, enfrentar o problema, pesquisar. Por isso que eu gosto tanto dessa resolução. Ela é simples, mas eu acho que ela vai bem no ponto. Não tem desculpa para você não fazer alguma coisa pela equidade de gênero. Legal. E agora eu queria te perguntar, Bárbara, sobre a questão do tempo mesmo, né? Que é o foco que você acabou colocando mais na sua dissertação e no seu livro, que a gente está falando sobre ele. E, de fato, assim, hoje em dia é difícil você conseguir administrar o tempo, né? Todo mundo tem uma enorme dificuldade, mas você enfatiza muito o fato de que as mulheres têm uma dupla dificuldade, né? Porque, sobretudo nos trabalhos mais humildes, né, menos qualificados, existe uma dupla jornada, né, das mulheres que tem a rotina doméstica, tem o trabalho, tem a dificuldade de transporte, a vida difícil que a gente conhece do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Então, eu queria te perguntar, assim, até por conta das estatísticas que você trouxe, ou seja, você embasou muito empiricamente todas as suas opiniões, como você enxerga uma solução a partir do direito, né? Porque o elemento cultural, acredito que seja muito forte, né? O machismo latino-americano, a questão do papel social de cada um, isso é muito enraizado no nosso meio social. Como é que você enxerga que o direito pode apresentar uma solução para esse problema da pobreza de tempo ou da escassez de tempo? Olha, primeiro, eu acho que é um problema cultural muito forte. Sem dúvida, se a gente tivesse outro tipo de cultura, a gente teria mais facilidade para enfrentar essas questões. Mas eu também vejo o direito como uma ferramenta para mudar a cultura. Eu acho que a gente hoje usa cinto de segurança por causa do direito, a gente não fuma em lugares fechados por causa do direito, então eu vejo esse potencial no direito. Dito isso, eu acho que, primeiro, a gente tem que reconhecer que existe essa questão da pobreza de tempo e essa distinção de gênero que a pobreza de tempo marca, porque é interessante quando você pega as pesquisas de gênero em todo o mundo, a gente tem pesquisas no Oriente Médio, pesquisas na Ásia, pesquisa na África, ainda que mude um pouquinho a causa, todos indicam as mulheres como mais pobres de tempo, o grupo social mais pobre de tempo na sociedade. Então, é um marco importante. Como é que o direito pode agir? Primeiro que eu trato lá, por exemplo, é a flexibilização. A gente não pode ter uma flexibilização desmedida se a gente tem, por quanto tempo, se a gente tem um grupo social que não tem tempo. Você está exigindo um material e um patrimônio que essas pessoas não têm. Então, você está excluindo essas pessoas de certos ambientes de trabalho. Então, por exemplo, a reforma ela torna ordinária a jornada 12 por 36, ela torna ordinária uma jornada que o grupo social não pode fazer, muitas vezes. Uma mulher não tem muita dificuldade, mais dificuldade que os homens, para cumprir uma jornada desse tipo. Esse é um ponto. O segundo ponto é perceber que a gente precisa publicizar um pouco o cuidado. A gente está se avizinhando aí de uma crise de cuidado, né? Quem é que vai? Se homem trabalha 8 horas por dia, mulheres trabalham 8 horas por dia, quem é que vai cuidar das crianças, dos idosos, das pessoas com necessidades especiais? Isso é a crise de cuidado que a gente está vendo chegar. E uma das soluções, que eu considero a mais interessante, é a gente publicizar certos trabalhos de cuidado. Então, creches, restaurantes populares, isso tudo pode ser feito através da iniciativa pública e vai tirar das residências esse tipo de serviço e vai desafogar esses serviços de cuidado que são feitos pelas mulheres. E como é que o direito entra? O direito entra, por exemplo, o direito do trabalho na seara dos sindicatos, por exemplo. Na pesquisa também, no livro, eu trago que os sindicatos, muitas vezes, pela falta de participação feminina, as questões femininas não chegam ali,
e você tem diversos... na verdade, você tem uma repetição do que já está na lei, né? Nos acordos coletivos, nas convenções coletivas. Você não tem inovações. Então, muitas vezes, além do vale alimentação, você dá outros tipos de vales, outros tipos de benefícios. Você pensar numa estrutura assistencial do sindicato diferenciado também é uma maneira do direito agir. É uma arena, digamos assim, né, de debate, de luta e de ação em prol de uma equidade de gênero. Isso tudo é formas do direito pensar, mas, principalmente, eu acho, e foi meu objetivo quando eu escrevi o livro, foi trazer a necessidade de repensar as normas de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem uma Constituição que fala que o limite semanal é de 44 horas. E a gente tem uma realidade prática em que todos os trabalhadores fazem horas extras regulares. A última pesquisa, eu infelizmente não lembro a fonte, eram mais de 50% dos trabalhadores que faziam horas extras regulares, muitas das quais não se limitam às 2 horas que a Constituição permite. Então, assim, esse limite de jornada o direito pode pensar. Pode ser papel dele limitar efetivamente o limite de jornada para viabilizar a inclusão das mulheres. As mulheres não vão precisar entrar em contratos intermitentes, contrato a tempo parcial, esse empreendedorismo selvagem, isso tudo, esses nichos que as mulheres acabam buscando para conseguir alguma renda, apesar de não terem tempo. Aproveitando a gancho que você me deu, quando a gente fala dessa distinção, dessa minúcia, né, desse detalhamento na diferenciação, queria que você falasse também um pouquinho do conceito de discriminação indireta que você trata no capítulo, quando você fala de discriminação, igualdade, distinção, né, como é que esse conceito surgiu e foi tão importante dentro da sua construção teórica, né, da discriminação indireta dentro do mercado de trabalho da mulher? A discriminação indireta, ela é um conceito fundamental para quem entende que sexismo e racismo são problemas estruturais. Porque se eles são problemas estruturais, a gente sai da visão dessas violências como algo comportamental. E se a gente não tem mais aquele comportamento discriminatório, aquele indivíduo com uma vontade clara de discriminar alguém, o que a gente tem? Como é que a gente vai poder processar no sentido de trabalhar a discriminação? E aí tem o conceito de discriminação indireta. A discriminação indireta, ela independe da vontade do agente. Ela seria a medida, a ação ou norma que, em seus efeitos, produzissem um resultado discriminatório, um resultado que gerasse desigualdade entre grupos sociais. Então, ela não tem nenhuma relação com a vontade do agente. Muitas vezes a vontade pode ser até bem intencionada, mas, na prática, aquele resultado gera uma discriminação. E aí a gente vai estar diante de um caso de discriminação indireta. Então, na verdade, Desculpa, é um conceito muito importante, ele tem raízes tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e ele tem viabilizado a aplicação prática da ideia de racismo e sexismo estrutural, porque você independe da vontade, do querer. Porque essa é uma primeira alegação, não foi minha intenção ser racista, não foi minha intenção ser machista, tudo bem, a sua intenção já não importa mais. A questão é que os efeitos produzidos a partir daquela sua ação, da sua norma, daquela sua medida, geraram desigualdade, e por isso ela é discriminatória. Então, de certa maneira, você enxerga a partir das consequências da aplicação normativa, né? Isso é algo que eu considero muito importante, a gente começar a pensar nisso, né? O lado mais pragmático do direito, né? Quais são as consequências, inclusive que o judiciário produz, né? Que a sua decisão produz, que aquele precedente vinculante produz, eventualmente completando uma lacuna que a gente cria, né? E não sabe muito bem o que vai acontecer pensando só em tese, mas é importantíssimo esse acompanhamento empírico, né? Eu concordo com você. E caminhando aqui para o fim, né, eu queria te perguntar assim, para além do fator do tempo, da questão da pobreza do tempo e da discriminação indireta, o que você enxerga assim, que são os desafios mais prementes para que nós, aqui no Brasil, consigamos construir um direito do trabalho da mulher mais efetivo, mais eficiente, que funcione melhor no nosso dia a dia, né? Que gere, como a gente acabou de falar, né? Gere consequências ou resultados mais virtuosos, mais bem-estar para todo mundo? Eu acho que, pensando no meu lugar de fala de juíza, eu acho que a primeira coisa que tem que saber é estudar sobre o assunto. Né? A gente estuda sobre uberização, a gente estuda sobre flexibilização, precarização, precedente, mas a gente não estuda gênero, a gente não estuda raça. Então, acho que isso são temáticas, são teorias, são conceitos
importantes que demandam um estudo. Você não tem como você decidir um assédio sexual se você não leu nada da teoria sobre assédio sexual. Você entende o assédio sexual como, muitas vezes, como na seara penal, que às vezes a gente escuta nas reportagens de jornal, em alguns filmes, mas você não sabe na teoria trabalhista o que é o assédio sexual. Então, a primeira coisa é entender que há um campo aqui de estudo, e isso foi até reconhecido pelo CNJ recentemente, que ele incluiu o direito antidiscriminatório no conteúdo programático para concurso de juízes. Então, isso mostra que o juiz tem que ter conhecimento sobre o direito antidiscriminatório. E, para isso, você tem que saber o que é raça, o que é gênero, o que é orientação sexual, o que é capacitismo. Esses são conceitos que a gente tem que saber manejar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é isso também, ter empatia por uma situação que não é nossa. Às vezes, a gente tem tendência a universalizar o nosso próprio ponto de vista, as nossas próprias experiências. E, nessa temática, a empatia e a sensibilidade é muito importante. E aí, nesse ponto, eu acho legal a gente falar um pouco sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um documento que o CNJ lançou em outubro de 2021, que sugere justamente o julgamento com perspectiva de gênero. É claro que muita gente faz a crítica achando que o julgamento com perspectiva de gênero é um julgamento parcial, né? É uma das grandes críticas desse tipo. Mas eu recentemente ouvi uma professora falando, eu achei muito interessante, porque ela fala que é justamente o contrário. Na verdade, quando você julga sem estudar as questões de gênero e tal, você muitas vezes julga a partir de estereótipos que você tem daquela situação, de visões de mundo que você tem. E o que o julgamento com perspectiva de gênero sugere é que você retire esses estereótipos do seu julgamento. Então, ele na verdade, busca retirar as parcialidades que a inserção numa sociedade racista e machista nos impõe, para que você possa realmente julgar com a imparcialidade necessária. Esse é também um ponto que eu acho importante para a gente construir um judiciário mais afeto, né? mais consciente. E essa questão da consciência é uma questão importante, porque a gente entender que o sexismo é uma questão... existe o racismo e sexismo institucional, é entender que a própria instituição pode reproduzir também esse tipo de pensamento. Então, perceber que nós temos uma responsabilidade de pensar sobre isso, para não reproduzir no automático condutas que são machistas e racistas. Eu tinha alguma outra coisa para falar que eu esqueci, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Não, foi excelente. E, na verdade, assim, é importante. Isso que você falou, assim, é outro ponto que eu acho que o mundo do direito também deve parar para pensar com muita atenção, além da questão das consequências da decisão, justamente essa autoconsciência dos nossos vieses cognitivos, né? Muitas vezes nós temos diversos preconceitos não declarados ou até inconscientes, mas que estão ali no nosso dia a dia, nas nossas relações com os colegas, com as partes, com os advogados, e nós não nos damos conta disso. Então, você parar para pensar e trabalhar também para tentar aperfeiçoar isso é fundamental para quem trabalha no dia a dia julgando, né, os problemas das pessoas. Então, eu queria agradecer enormemente a sua participação aqui no nosso programa, né? Bárbara Ferrito, falar mais uma vez do seu livro, que é O Direito e Desigualdade, uma análise da discriminação das mulheres no mercado de trabalho a partir dos usos dos tempos, editora LTR. Né? E eu entrego a palavra final a você, Bárbara, para você fazer as suas considerações, já agradecendo aqui mais uma vez sua brilhante palestra aqui na nossa entrevista. Eu que agradeço o convite mais uma vez, a necessidade de conversar um pouquinho. Nunca tinha conversado contigo, Fábio, sobre o livro, sobre essas questões. É bom ouvir eco dos colegas sobre essas questões, porque eu acho que é isso, a gente tem que conversar sobre isso, debater, pautar essas questões, porque é exercício de todo mundo. Assim, quando a questão é de gênero e de raça, a gente está realmente em construção, porque o que se via era um judiciário, um executivo, um legislativo, os órgãos em geral, muito refratários a qualquer questionamento sobre isso, né? Porque a gente tem uma lógica da meritocracia muito forte, a gente tem uma lógica do eu chamei o melhor, eu convidei o melhor, venceu o melhor, e a questão não tem que se dar nesses termos, não é uma questão de quem é melhor ou quem é pior, é questão realmente, como eu falei no início, a nossa Constituição, como país, é feita por diversos povos, diversos grupos sociais, e todos eles devem ser bem-vindos, se sentir acolhidos aqui no judiciário, tanto como jurisdicionado, quanto também como juiz. E faz parte da nossa missão transformar esse ambiente do judiciário em um ambiente propício a esse acolhimento. Muito obrigada. Ótimo. Eu que agradeço, obrigado a você. E a você que está nos assistindo, agradeço também a participação e até o nosso próximo Leituras Teóricas. Muito obrigado.